Agora, portanto, passamos para o caso das inferências relacionadas à pressuposição. Então, eu quero só fazer um comentário que acho que é importante. No primeiro vídeo eu falei da importância das inferências nos documentos oficiais. Nesse agora eu quero tratar rapidamente aqui da definição de inferência. Então, em geral, a gente pode dizer que inferir é fazer uma operação mental que nos permite deduzir, induzir ou concluir alguma coisa que está ausente, implícito no texto, né, de um fato presente, de alguma coisa que a gente está lendo, está percebendo. Então, são marcas, em geral, essas inferências são feitas por marcas deixadas no texto pelos autores nas relações textuais, né, claro que estabelece ali. Então, no caso da pressuposição, pensem nessa seguinte sentença: o filho do João viajou por 20 países da África. Eu posso inferir, deduzir, pressupor que, primeiro, o João tem pelo menos um filho, porque eu falei o filho do João. E segundo, que o continente africano é composto por pelo menos 20 países, porque eu disse que o filho do João viajou por 20 países da África. Bom, então o que isso nos permite tomar como verdade? O filho do João diz que pelo menos um filho. Do João diz que João tem um filho. E por 20 países significa pelo menos 20 países. De modo que a gente podia perguntar, tá, se essa sentença na afirmação me leva a esse tipo de dedução, o que acontece se eu colocá-la na negativa? Por exemplo, em 2, o filho do João não viajou por 20 países da África. O que eu posso concluir disso? Vejam só que interessante. Eu ainda posso concluir que o João tem um filho. Eu ainda posso concluir que o continente africano é composto por pelo menos 20 países. Então, por que tanto na afirmação quanto na negação eu pude chegar às mesmas conclusões? Porque as afirmações que estão inferidas ali eram informações pressupostas, ou seja, eram condição necessária para a sentença principal existir. Do contrário, pensemos assim, ó, qual é o sentido de um A, o filho do João viajou por 20 países da África, se o João não tiver filhos? O que eu vou dizer dessa sentença? O filho do João viajou por 20 países da África. Mas o João não tem filho. O filho do João viajou por 20 países da África, mas a África não tem 20 países. Imagine que ela tivesse 10 países. Mas como ele viajou por 20 se a África só tem 10? Percebe que alguma condição prévia necessária para a sentença principal existir foi ferida. Então a gente diz assim, essa frase não faz nenhum sentido. Porque ou o João não tem filhos, ou a África não tem um total de 20 países. Portanto, algumas informações que podem ser tiradas das nossas interações verbais, elas são condições prévias para a gente analisar o teor da informação dada. São, portanto, informações pressupostas. Então, a gente pode definir pressuposição assim. O item A pressupõe o item B, se e somente se a afirmação de A nos faz tomar como verdade uma informação B. Quando eu digo o filho do João, isso me faz tomar como verdade que ele tem um filho. E a negação de A ainda nos faz tomar B como verdade. Essas duas condições são importantes. Tanto a afirmação quanto a negação nos dão o elemento B como verdade. Então, o filho do João viajou por 20 países da África significa que o João tem um filho. A afirmação de A nos faz tomar a informação de B como verdade. Para fazer sentido, portanto, B tem que ser verdadeiro. Então, para essa sentença em A fazer sentido, B tem que ser verdadeiro. O filho do João não viajou por 20 países da África. Continuo afirmando que o João tem um filho. Ou seja, a negação de A ainda nos faz tomar B como verdade. Para A fazer sentido, B tem que ser verdade. Então, se ele viajou ou não por 20 países, de qualquer maneira o João precisa ter um filho para essa sentença ter sentido. Bom, tem um detalhe. No caso da pressuposição, existe uma possibilidade da gente cancelar alguma informação ou corrigir uma informação. Por exemplo, o filho do João viajou pela África. Aí, A, né, um falante A, está falando com B e ele diz assim, olha, o filho do João viajou pela África. Aí B responde A. Eu fiquei sabendo, mas eu acho que foi o filho do Pedro, não do João. Percebe que B não acusa A de dizer mentira, ele só corrige a informação. Ele cancela a informação de que o João tem um filho, que era uma informação pressuposta. Agora, se for verdade que foi o filho do Pedro e não do João que viajou, talvez o João sequer tenha filhos. Tá? Não é isso que está em jogo agora. Agora, Pedro é que precisaria ter filho. É a informação que está sendo pressuposta.
Portanto, na pressuposição a gente ainda tem um elemento a agregar. A preposição passa na afirmação e na negação, mas a gente pode cancelar alguma informação que está ali pressuposta, mesmo considerando a sentença relativamente verdadeira. Né? Eu só corrijo uma das informações pressupostas que estão equivocadas. O legal das pressuposições é que a gente pode tratar daquilo que na literatura se chama de gatilhos de pressuposição, ou seja, itens que disparam a pressuposição. Os artigos, por exemplo, são itens que disparam pressuposição. Olha só esse trechinho. Era uma vez um rei que tinha uma filha que morava num castelo bem bonito. Um dia, o rei disse para a filha que ia vender o castelo. Olha só. Então eu tinha um rei, uma filha, um castelo, virou o rei, a filha, o castelo. No caso dos indefinidos, portanto, um rei, uma filha, um castelo, parece que a gente está tratando de um elemento novo, que ainda não foi conhecido, ainda não foi introduzido no texto. Quando eu uso o definido, o rei disse para a filha que ia vender o castelo, esse elemento já foi mencionado. Ou seja, já é um elemento conhecido no contexto. De modo que parece ser essa a diferença entre artigos definidos e indefinidos. Não que eles definem o rei ou a filha ou o castelo, mas que eles indicam se esse elemento é um elemento novo, ainda não introduzido, ou um elemento já conhecido. Então, lá, um rei. O rei não está mais ou menos definido, e sim mais ou menos conhecido. No caso de um rei menos conhecido, estou introduzindo o elemento, o rei já está conhecido. Então, a minha sugestão, quando forem trabalhar com isso, é exatamente discutir isso com os alunos, mostrar que essa questão de definido e indefinido está mais para o conhecido ou não conhecido, para a introdução nova ou introdução antiga. Nos dois casos, portanto, se pressupõe um só rei, né, ou pelo menos um rei, mas só o definido adiciona um ingrediente do elemento já conhecido no contexto. Alguns verbos chamados de aspectuais, como parar de. Imagine que A e B estejam conversando e A diz assim: quando você parou de fumar? B responde: eu não parei de fumar. Bom, ouvindo A, pressupomos que B fumava. Então, B, se B nunca fumou, o que ele responderia para A? Ele diz assim: eu não parei de fumar. Ou seja, ele continua fumando. Mas se ele nunca tivesse fumado e A chegasse e falasse assim: quando você parou de fumar, o que B responderia? Opa, peraí, mas eu nunca fumei. Ou seja, ele vai ter que usar uma expressão para negar aquilo que está pressuposto. Que nem é o que A está perguntando. O A está perguntando quando parou, não se fumava ou não. Que fumava, A já pressupõe que seja verdadeiro. Algumas orações subordinadas também, às vezes a gente olha para as gramáticas, para os livros didáticos, e o trabalho com as orações subordinadas fica extremamente confuso ali naquilo que aparece para a gente, e trabalhar com as ideias de pressuposição pode ser interessante com as orações subordinadas. Por exemplo, as orações adverbiais temporais deixam o acarretamento, né, da informação que está nelas, tanto na afirmação quanto na negação. Olha só, quando a Maria canta, todo mundo se agita. Então, a informação pressuposta que eu tenho é a Maria canta. Quando a Maria canta, ninguém se agita. A informação que eu tenho pressuposta é a Maria canta. Então, esse tipo de trabalho com as orações é muito mais interessante do que classificar essa oração como temporal. Né? O caso da família P e a diferença entre pressuposição e acarretamento. Então, vamos tratar um pouco disso aí. O maior teste para pressuposição é o teste que a gente chama da família P, família preposição. Como é que funciona esse teste? Eu vou pegar a sentença, né, uma sentença específica, e vou colocar, por exemplo, na afirmação. O filho do João viajou por 20 países da África. Coloquei na afirmação essa sentença. Ela me dá como verdade que o João tem um filho. Vou colocar na negação. O filho do João não viajou por 20 países da África. Essa sentença me dá a informação de que João tem um filho. Agora eu vou colocar na interrogação. O filho do João viajou por 20 países da África? Veja que essa sentença na interrogação continua me dizendo que o João tem um filho. E finalmente eu coloco na condição. Se o filho do João viajou por 20 países da África, ele foi para lugares incríveis. O João tem um filho continua sendo uma informação pressuposta. Ou seja, o teste da família P indica que se eu colocar uma sentença A, né, uma sentença específica A, na afirmação, na negação, na interrogação ou na condição,
a pressuposição continua sendo verdade, tá? Continua sendo mantida, pelo menos. Isso é muito importante, porque isso não acontece nos casos de acarretamento. Tá? Veja só, o acarretamento, eu coloquei aqui, ó, não tem família. Né? Rônia é a gata da Susan, beleza. Então eu concluo que, que Rônia é um felino, perdão. Agora, se eu colocar assim, ó, Rônia não é a gata da Susan, eu não posso concluir que Rônia é um felino. Eu posso falar, Rônia não é a gata da Susan, é o cachorro. Então eu não posso concluir que Rônia é um felino. Se eu perguntar, Rônia é a gata da Susan, a pessoa dizer, não, Rônia é o cachorro da Susan. Então eu não vou concluir de novo que Rônia é um felino. E finalmente, se Rônia é a gata da Susan, então tá? Eu não posso concluir que Rônia é um felino, porque eu não sei, aqui nesse se Rônia é a gata da Susan, eu não sei se de fato Rônia é uma gata. Então o acarretamento não tem família, ao contrário da pressuposição. Quando eu coloco aqui na negação a 2, já perco a sentença B, que seria a sentença acarretada. Em resumo, então, pressupor é tomar como verdade uma informação uma informação B a partir de A. Tomar como verdade. A informação se mantém na afirmação, na negação, na interrogação e na condição. Então, basicamente, é o teste da família P e é assim que a pressuposição se diferencia do acarretamento. É isso. Agora a gente vai tratar um pouco de implicaturas no nosso próximo vídeo. Até lá!